Olá, alunos do curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura. Essa semana nós iniciaremos a parte reprodutiva do cafeeiro, iniciando pelas flores. Lembrando que a florada do cafeeiro, ela é a fase da planta mais diversificada, com entendimento ainda mais complicado, porque nós ainda temos muita dúvida em relação ao florescimento, né? Bom, quando nós falamos em florescimento, o cafeeiro, gente, ele é uma planta que apresenta mais de uma florada. Então, nós temos cultivares, como por exemplo, Bourbon, Mundo Novo, que apresentam um número menores de floradas. Mas o que seriam essas poucas floradas? 3 floradas em média. Vocês podem observar que a maturação é mais uniforme e é lógico que lá na frente uma melhor qualidade do produto final. Com certeza, desde que o pós-colheita seja bem feito. Nós temos também cultivares geneticamente com muitas floradas, como um catuai, né? E é lógico os descendentes do catuai. Então, nós temos, em média, 5 floradas, aonde nós observamos aqui uma desuniformidade de maturação. Aqui nós podemos observar que nós temos folhas, frutos na fase de chumbinho, né? Frutos já na fase de cereja, verdes, e então uma desuniformidade de maturação. Isso é um ponto negativo? Não é, gente. Por quê? Vamos imaginar aqui que o cafeeiro tivesse uma única florada e depois dessa florada tivesse uma seca de 2 meses. A produção seria zero. Por quê? Porque não teria água para que essas células se multipliquem e formem o fruto. Então, quer dizer, gente, o número de floradas é uma característica de perpetuação da espécie. Então, quer dizer, para nós, como produtores, isso é importante, e para a planta também, porque ela precisa perpetuar a sua espécie. Então, é extremamente importante quando nós falamos em floradas do cafeeiro. Bom, gente, esse número de floradas de 3 a 5, dependendo da cultivar, isso é uma característica genética. Aqui no Brasil, nós temos uma florada que nós chamamos de florada gregária. Ou seja, a florada acontece numa mesma época. Então, no município de Muzambinho, a florada acontece toda numa mesma época. Muzambinho, aqui Cabo Verde, Juruáia, né? As cidades aqui ao redor. O que significa isso? A florada ocorre numa mesma época. Isso é florada gregária. Então, quando nós temos então uma planta de feijão, dependendo da época que nós plantamos, 90 dias, ele está sendo colhido. Mais ou menos com 45 inicia o processo de floração, dependendo da época que ele é plantado. O cafeeiro não, gente. Independente da época, do mês que ele é plantado, se ele é plantado em novembro, dezembro, janeiro, a florada acontece ao mesmo tempo. Isso é florada gregária. Ela ocorre ao mesmo tempo em uma mesma região. É uma característica do cafeeiro, né? E é lógico, gente, essas características, a florada do cafeeiro, ela depende muito das condições climáticas, né? Que nós vamos observar aqui. No Brasil, quando nós falamos aqui, nós temos em média 3 floradas para um mundo novo, para um bourbon e 5 floradas para um catuai, né? Em média. Nas principais regiões produtoras, né? Envolvendo aqui principalmente Minas, São Paulo, né? Paraná. Em compensação, gente, na Colômbia, né, que também é um país produtor de café aqui na América do Sul, a Colômbia, gente, já está localizada, vocês podem ver aqui ao mapa, na floresta amazônica. Então, quer dizer, se a gente for pensar, fala, gente, mas o Brasil, quando iniciou a implantação da cafeicultura lá em 1727, iniciou em Belém do Pará, região amazônica, e o cafeiro nunca produziu lá. Mas como que ele produz na Colômbia, que é região também amazônica? Então, gente, só que Belém do Pará é altitude zero. Chove todos os dias, porém altitude zero. Na Colômbia é região amazônica, porém a altitude é muito elevada. Então é o tropical de altitude. Por isso que o cafeeiro ele produz na Colômbia. Só, gente, que ele tem de 12 a 15 floradas por ano. Então, 12 floradas para um mundo novo, um bourbon, 15 floradas para um catuai. Lembrando que o cultivar mais plantado na Colômbia também é catuai. Então, existe uma diferença muito grande? Existe. Enquanto aqui no Brasil
nós fazemos uma colheita por derriça, aonde todo o café é retirado de uma vez só. Ah, mas tem colheita seletiva? Tem, mas para poucos produtores, né? Justamente por causa da mão de obra muito cara. Na Colômbia, gente, a colheita obrigatoriamente é seletiva, porque você tem flor, você tem botão floral, você tem fruto chumbinho verde, verde cana, cereja, passa, seco, todos os tipos de frutos numa mesma planta. Então, na Colômbia, gente, a colheita é seletiva e eles só colhem o grão cereja. Então, por isso que os cafés da Colômbia, eles têm aí uma qualidade muito boa, porque eles selecionam os frutos. Uma cafeicultura de montanha, uma cafeicultura familiar, né? Bem diferente do que nós observamos aqui no Brasil. E quais as características que ocorrem? Em primeiro lugar, gente, a florada, ela não é uma abertura da flor. Não é. Tem gente que pensa assim, ó, a florada abriu a flor. Não. A abertura floral é uma das etapas, nós vamos estudar. A florada, gente, ela começa com a indução floral e termina com a abertura da flor, com a polinização, né? Esse período, gente, ele vai de final de março ao começo de abril até novembro. Então, quer dizer, até novembro nós temos abertura floral ainda. Então, é um período muito longo. Então, o fotoperíodo, ele interfere. Então, essa época do ano diminui o fotoperíodo, ou seja, as horas de luz, elas diminuem normalmente, a temperatura diminui, nós podemos observar que as noites estão frias, bem característica de outono já, e a umidade já está diminuindo, né? Ou seja, são três fatores que hoje nós entendemos a indução da flor, ou seja, transformar a gema seriada vegetativa do ramo plagiotrópico em gema floral. Para que isso aconteça, gente, essas três condições climáticas tem que ocorrer. O fotoperíodo diminui mesmo, gente, na nossa região, não tem como. Porém, a temperatura tem que diminuir e a umidade também, ou seja, as chuvas têm que cessar. Então, essas são as características para que ocorra a florada do cafeeiro. Lá em Belém do Pará, que é altitude zero, o fotoperíodo é o mesmo ano inteiro, tá encostado, né, na linha do Equador, a temperatura é alta, constante e chove todos os dias. Então, gente, não induz a gema seriada à flor. Ela continua sendo vegetativa, né? Então, a planta não entende que tem que florescer. Por isso que, quando o cafeeiro foi implantado aqui no Brasil, é lógico que ele não desenvolveu nessas regiões. Foi desenvolver na região serrana do Rio de Janeiro, né? Anos depois. Na Colômbia, gente, é devido à altitude. Por isso que o cafeeiro consegue induzir as flores neste país. Aqui também, né, num corte transversal, nós observamos a flor, né? Nessa flor aqui, inúmeras anteras, na antera, inúmeros grãos de pólen. Por meiose, eles se desenvolvem, penetram no estigma, descem pelo tubo polínico e atingem o óvulo. E aí, gente, ocorre a fusão
entre o gameta masculino, que é o grão de pólen, e o gameta feminino, que é o óvulo. Daqui, gente, o óvulo vai dar origem à semente e o ovário vai dar origem ao fruto nas dicotiledôneas, né? Que encerra o ciclo reprodutivo delas com o fruto. Aqui nós vamos ter as zoosferas, né? Os núcleos polares, e é onde ocorre aqui a fecundação. Nessa semente, nós já temos o embrião totalmente formado, né? Com 2 cotilédones, devendo aqui ser uma dicotiledônia, e aqui o ovário já deu origem ao fruto. E assim a semente se desenvolve, formando novamente o ciclo da planta. E aqui, gente, entre as fases fisiológicas da floração, nós temos 4 fases dela. Então, floração não é abertura de flor. A floração começa com a indução floral, que nós chamamos de iniciação. Porém, nós vamos tratar esse termo como indução floral. Então, numa primeira fase, indução floral, que ocorre quando a temperatura diminui, o fotoperíodo diminui e a umidade diminui, ou seja, a disponibilidade de chuvas também diminui. É o que nós estamos vivendo nesse exato momento agora de início de outono. A segunda fase, uma fase de diferenciação e desenvolvimento desse botão floral, ou seja, a gema seriada. Ela induziu flor e agora começa a ocorrer a diferenciação e o desenvolvimento desse botão floral. Porém, gente, numa terceira fase, nós vamos pensar que agora nós vamos passar por uma estação fria e seca do ano. Então, esse botão floral que já está formado, ele entra em dormência ou repouso. Na verdade, a gente usa mais o termo dormência, né? Para que, quando iniciar o período de chuvas novamente, quebra essa dormência e acontece a florada propriamente dita, que é a abertura da flor, que nós chamamos de antese. Antese é a abertura da flor. Então, a florada do cafeeiro inicia na indução floral e termina na abertura da flor. Então, quer dizer, é um processo lento, é um processo demorado, é uma das florações mais lentas que nós temos na natureza.